Imagine-se diante de um imenso vale, um deserto sem vida, onde o silêncio grita e a poeira dança sobre ossos esquecidos pelo tempo. Um cemitério a céu aberto, não há movimento, não há som, não há esperança, apenas vestígios do que um dia existiu. Mas então, algo acontece. Um barulho surdo, como um trovão subterrâneo. Ossos começam a se mexer, a se unir, a se reerguer, como se estivessem respondendo a um chamado invisível. Músculos surgem, pele se forma, e em poucos instantes, aquilo que estava morto agora está de pé, vivo, respirando. Isso parece uma cena de um filme de terror ou de ficção científica, mas não é. Essa visão aconteceu de verdade. E o mais incrível, ela tem tudo a ver com a sua vida hoje. Você já sentiu que algo dentro de você estava morto? Que sua esperança, seus sonhos ou sua fé estavam reduzidos a ossos secos, espalhados pelo chão da sua alma? Então, continue assistindo, porque esta história pode mudar tudo para você. Há milhares de anos, um homem chamado Ezequiel viveu um dos momentos mais impactantes da história bíblica. Ele era um profeta, um mensageiro de Deus, mas estava vivendo uma fase de completa desesperança. Seu povo, os israelitas, haviam sido derrotados, arrancados de sua terra e levados como prisioneiros para a Babilônia. Tudo estava destruído. O templo, as casas, as famílias. O que antes era um povo forte, agora era apenas um grupo de cativos sem destino, sem futuro, sem sonhos. Era como se a própria existência deles tivesse sido apagada. Era como se fossem ossos secos. E foi nesse cenário de tristeza absoluta que Deus decidiu agir. Ezequiel, em um dia que parecia comum, sem qualquer expectativa de algo extraordinário, sente algo diferente. A mão do Senhor toca sua vida. O Espírito o leva a um lugar desconhecido, e quando ele abre os olhos, se vê cercado por um imenso vale de ossos secos. Tente imaginar a cena. Um deserto de morte. Milhares, talvez milhões de ossos espalhados, quebrados, esquecidos. O vento cortante assoviando entre as caveiras, carregando consigo o cheiro da poeira e da ausência de vida. Um lugar onde tudo o que existiu um dia foi engolido pelo tempo. O coração de Ezequiel deve ter disparado. Mas então, Deus fala: Filho do homem, esses ossos podem reviver? Uma pergunta impossível. Como algo morto pode voltar à vida? Como esperança pode brotar de um deserto de desesperança? Como um coração partido pode ser restaurado? Como um sonho esquecido pode ser reacendido? Ezequiel, porém, não responde com incredulidade. Ele olha para aquele cenário e diz: Senhor, só tu sabes. Porque ele sabia. Sabia que quando Deus pergunta, ele já tem a resposta. Quando Deus desafia, ele já tem o milagre preparado. Então, a ordem vem. Profetiza sobre esses ossos. Fale com eles. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Imagine o absurdo disso. Falar com ossos? Proclamar vida sobre algo que está morto há tanto tempo? Mas Ezequiel obedece. Ele abre a boca e declara as palavras que Deus lhe deu. E é nesse momento que o impossível começa a acontecer. Um som começa a ecoar. Primeiro um ruído distante, depois um estrondo. Ossos começam a se mexer, a se juntar. O vale inteiro treme. A estrutura de cada corpo se forma. Em poucos instantes, onde antes havia apenas morte, agora há corpos completos. Mas ainda falta algo. Então Deus ordena:
profetiza ao Espírito, chama o sopro dos 4 ventos e diga para que venham dar vida a esses corpos. Ezequiel profetiza. O vento sopra, o sopro de Deus invade aquele vale e, de repente, os olhos se abrem, o peito se ergue, a vida pulsa, o exército se levanta. O que antes estava morto, agora vive. Mas essa não é apenas uma história do passado. Ela fala diretamente com você hoje. Quantas vezes sua vida já se pareceu com aquele vale? Quantas vezes você já olhou para seus sonhos e só viu ossos secos? Quantas vezes você já sentiu que sua fé estava quebrada, sua esperança em pedaços, sua alma vazia? E se Deus estivesse perguntando a você agora mesmo, isso pode viver de novo? Qual seria a sua resposta? A verdade é que Deus ainda restaura, ainda sopra vida sobre o que parece perdido, ainda faz o impossível acontecer. E Ele quer fazer isso na sua vida também, mas Ele precisa que você profetize. Ele precisa que você abra sua boca e declare vida sobre aquilo que parece morto. Precisa que você creia, mesmo sem ver. Precisa que você tenha coragem para falar com os ossos secos da sua vida e dizer: ouçam a palavra do Senhor. Porque quando Deus fala, até a morte obedece. Agora, eu quero te perguntar: em que área da sua vida você precisa que Deus sopre vida hoje? Deixe nos comentários, porque eu quero orar por você. E se esse vídeo tocou seu coração, não saia sem deixar seu like. Isso ajuda muito o canal e faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Tem muito mais conteúdo assim te esperando aqui no canal. E falando nisso, já tem um vídeo aparecendo na tela para você assistir agora mesmo. Clica lá e continua comigo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.